Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História, mais um vídeo de resolução de vestibular. Nesse aqui eu vou comentar as 4 questões do exame para os ingressantes de Medicina e Arquitetura da PUC Campinas. Fizeram prova sábado, dia 10 de novembro, e no geral a PUC, tem 3 provas diferentes, A prova de Medicina e a prova de Arquitetura, pessoal, na parte de História é exatamente a mesma prova, tá? O que varia para os ingressantes de Medicina e de Arquitetura é uma segunda parte da prova, que tem habilidades específicas no caso de Arquitetura, E uma prova diferente para os candidatos de Medicina, mais aprofundada, aí uma prova específica. Bom, se você pegar essa prova, a prova que foi aplicada sábado para os ingressantes do curso de Direito e a prova aplicada aos demais cursos, a gente percebe primeiro que foi uma prova que prezou muito mais história do Brasil do que história geral e que se concentrou em questões ali de Brasil século XX, com especial atenção para a Era Vargas e o governo JK. Então, vamos resolver essa prova aqui, mas para quem está se preparando para os vestibulares futuros da PUC Campinas, convém olhar todas as provas, tá, pessoal? Porque o nível de dificuldade de uma ou de outra não variou muito. Então, a gente pode pensar que uma questão que está aqui nessa prova podia muito bem ter aparecido na prova para os candidatos de outros cursos, tá? Ou de direito. Então, não tem um nível de dificuldade ou uma especificidade necessariamente para uma área ou outra, beleza? Então, vamos pegar aqui a prova, como sempre, o link para você baixar o caderno de questões e o gabarito oficial, que é divulgado junto, tá aqui na descrição desse vídeo, Começa ali a parte de História e Geografia, é junto, mas você vê claramente que as primeiras questões são de História, E as últimas questões desse bloco são de Geografia. A gente começa ali na questão 18, que diz o seguinte: a região sudeste do Brasil, segunda menor em extensão geográfica, mais responsável por 55,2% do PIB, teve o início da sua predominância econômica no país a partir da segunda metade do século XIX. Os primórdios desse desenvolvimento estão relacionados. Bom, aqui é aquela velha máxima, clássica essa questão, O Sudeste hoje é grande responsável pelo PIB, aí alguém vai associar isso à urbanização, à industrialização, Volta naquela questão, por exemplo, da era JK. Mas aqui ele pergunta o seguinte: lá no século XIX, segunda metade do século XIX, aí a gente tem que pensar que é segundo reinado, quando que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, porque o Espírito Santo é um desdobramento mais recente do estado do Rio, criou 2 estados, começam ali a predominar em termos econômicos. Aí você tem o A, crise da economia açucareira nas províncias nordestinas, que deslocou a produção canavieira para São Paulo, Minas e Espírito Santo, favorecendo o desenvolvimento de áreas urbanas onde se concentravam bancos, indústrias de beneficiamento de açúcar e seguradoras. Bom, vamos aos vários equívocos aqui. Primeiro, mencionar o Espírito Santo, que sequer existia como unidade federativa no século XIX. 2. A crise do açúcar no Nordeste não deslocou o açúcar para o Sudeste. É uma crise gerada pela superprodução de cana-de-açúcar em várias regiões da América, que faz com que o preço caia. Mas, por exemplo, você não perdeu a importância da produção de açúcar no Nordeste, É que não tinha mais para onde expandir. Outra questão, associar esse deslocamento a desenvolvimento de áreas urbanas, Como é que uma atividade agrária, como a cana-de-açúcar, levaria ao desenvolvimento de áreas urbanas? Então, aqui tá tudo bastante equivocado, B. A expansão da pecuária bovina em São Paulo e Minas Gerais foi responsável ainda nos anos finais do Império pelo desenvolvimento da chamada política do café com leite. Bom, primeiro que política do café com leite é um contexto já do Brasil republicano, então tá equivocado aqui. 2. A elite agrária que predominava durante essa fase da república oligárquica do café com leite é a oligarquia cafeeira paulista e mineira, O leite ali é muito mais anedótico, do que de fato uma elite pecuarista no final do século XIX e início do século XX. Então, o contexto aqui está bem equivocado. C. Desenvolvimento da economia cafeeira, notadamente nas regiões do Vale do Paraíba e Oeste Paulista, cujos lucros auferidos geraram um excedente econômico que possibilitou
o investimento em indústrias, bancos e ferrovias. Bom, isso aqui é uma visão bastante clássica e com vários elementos que a gente pode, inclusive, questionar, mas é inegável, né, que você tem no Segundo Reinado essa região com o predomínio da economia cafeeira. Os lucros dessa economia cafeeira acabam se acumulando em bancos, né? E isso possibilitou alguns tipos de investimento em infraestruturas, tá? Mas, por exemplo, alguns desses investimentos também foram estatais, no caso de algumas infraestruturas, tá? Não necessariamente o cafeicultor se torna um industrial, mas é inegável, né, que aquele dinheiro acumulado em bancos permitia, por exemplo, né, o financiamento de empreitadas industriais. Então aqui a alternativa C, né, questão bem clássica, mas só para a gente entender as outras, né? D, a imigração europeia que trouxe para a região trabalhadores brancos, mão de obra qualificada que acelerou a produção industrial, assim como o setor de serviços. Só que o predomínio da imigração é de mão de obra rural, né? Então não é uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra braçal, né? Veio para trabalhar num serviço pesadíssimo de colheita e plantio na zona rural. E declínio da escravidão, que no Sudeste ocorreu antes que em outras partes do Brasil, fato que gerou um mercado consumidor responsável pelo desenvolvimento da indústria, comércio e dos serviços. Não, inclusive por se tratar ainda de uma elite agrária bastante importante, né, do ponto de vista econômico. Obviamente, né, houve no Sudeste, inclusive, reações mais graves à proposta de finalizar a escravidão. Então, aqui está completamente equivocado. Então, questão 18, pessoal, gabarito C, tá? Sem dúvida, sem polêmica, aqui tranquilinha essa questão. Seguindo aqui na página seguinte, a gente tinha uma questão de antiguidade, né? Falava lá, no ano de 476, na era cristã, o imperador romano Rômulo Augusto foi deposto por Odoacro, chefe militar dos Herulos, povo germânico, antigo aliado de Roma. Esse evento teve o seguinte significado para a Europa Ocidental. Bom, pessoal, aqui a gente está falando do fim do Império Romano, né, século V, e a gente vai ter a transição para o feudalismo, né, invasão dos povos bárbaros. Então vamos lá. A estruturação do sistema feudal europeu que persistiu em todo o continente até o século XIX. Bom, aqui temos dois anacronismos. O primeiro, o feudalismo não vai até o século XIX, tá? Você tem uma série de rupturas econômicas, de transformações sociais desde a era moderna, com o capitalismo comercial, por exemplo, e a própria ideia de que o fim do Império Romano resultou no início do feudalismo, né? Você ainda vai ter a estruturação de reinos germânicos, né? Reino dos francos, reinos bárbaros. Você vai ter o feudalismo ali como estrutura socioeconômica a partir do século IX. Então, tem ali ainda uma fase da Idade Média que é marcada pelos diversos reinos, né, que se formam na Europa pós-Império Romano. Então, o item A tá descartado. B. A derrocada do Império Romano Ocidental. Sim. Fato que a historiografia tradicional estabeleceu como marco do fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Sim, de fato é isso. Então aqui o gabarito é a alternativa B, tá? É a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Vamos ver só aqui os outros. Ó. C, formação do Império Franco, ou Carolíngio, né, por Carlos Magno, antigo governante romano que se tornou, a partir do episódio mencionado, o imperador do Ocidente. Bom, o Carlos Magno era rei dos francos, e ele viveu já na Idade Média, então ele não poderia ser um elo de transição do Império Romano para a Idade Média, tá? O Carlos Magno se torna imperador só em 800 depois de Cristo, tá? Então ele não é um antigo governante romano. D. Centralização do poder político a cargo do imperador do Império Bizantino, que na época do governo Justiniano reconquistou todas as áreas do antigo Império Ocidental. Não, embora o Justiniano tenha tentado reestruturar o Império Romano, isso não aconteceu. Na verdade, o que a gente tem a partir da conquista de Roma, né, por Odoacro, é um processo de fragmentação política, onde havia um império, surgirão diversos reinos bárbaros, né, e aí você tem uma tendência de fragmentação até o feudalismo. Então tá errado. E enfraquecimento do poder da Igreja Católica,
que passou a ter sua autoridade contestada pelos povos invasores da Europa Ocidental, francos, normandos e anglo-saxões, responsável pelo renascimento do paganismo religioso no continente. Bom, primeiro que essas populações pouco a pouco se cristianizaram e segundo, sem o Império Romano, a Igreja Católica passou a ser a maior instituição da Europa, porque não havia mais uma centralização política, porém havia um predomínio da religião católica, logo a autoridade do Papa se reforça na ausência do imperador. Então, também questão bem clássica, né, de passagem da Antiguidade para a Idade Média. Então, questão 19, alternativa B. E aí vamos para as duas últimas, ó. A questão 20, período do governo Getúlio Vargas, conhecido como Estado Novo, que é a fase ditatorial, propriamente dita, da era Vargas, né? Teve como principal característica a ampla liberdade política, embora o poder executivo subordinasse e controlasse os demais poderes. Óbvio que não, é um período autoritário, com fechamento dos partidos, suspensão de eleições, então não tem liberdade política. B. Regime ditatorial, correto. Associado a uma política econômica de caráter liberal que abriu a economia nacional ao capital estrangeiro. Só que o governo Getúlio Vargas é marcado do ponto de vista econômico do nacionalismo econômico. Indústria de base com capital estatal, tentativa de desenvolvimento de indústrias nacionais. Então tá errado. C. Associação do Brasil com o nazifascismo europeu, que levou o governo Vargas a apoiar a Alemanha e Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Só que não, né? Embora tenha características semelhantes ao nazifascismo, né? A um totalitarismo, a um governo autoritário, o Vargas lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos contra a Alemanha nazista e a Itália. Então não pode ser a C. D. Política econômica nacionalista intervencionista, ok. Estatais, né? Associada à repressão e censura das manifestações artísticas e culturais. Sim, que é o aspecto ditatorial. Então aqui na 20, alternativa D. E olha aí, associação do regime a organizações de caráter totalitário, como a Ação Integralista Brasileira, A e B, e a Aliança Nacional Libertadora. Não, errado. A Aliança Nacional Libertadora contrariava a Era Vargas, né? É o movimento lá do Luiz Carlos Prestes, tem vários socialistas. E a Ação Integralista Brasileira também achava que o governo Vargas, por exemplo, não era totalitário, né? Não era fascista o suficiente. Então, o Vargas não se associou a esses grupos. Então, na 20, alternativa D. E aí vamos para a última, né? Questão 21, que foi a única que trouxe um texto, né, de suporte. Então, a gente vê, assim, questões bastante objetivas aqui na prova da PUC, né? Questão 21. Exposto pela primeira vez numa reunião ministerial realizada em 1956, o plano de metas de Juscelino Kubitschek foi o primeiro e mais ambicioso programa de modernização já apresentado no país. Bom, isso é um fragmento da obra da Eloise Starling e da Lilia Schwartz, Brasil, uma biografia, né? Um livro muito bom, inclusive para quem quiser uma obra para fazer aí um apanhado de história do Brasil, para estudar para vestibular, recomendo. Em termos de impactos sociais e territoriais, o plano de meta representou para o Brasil a abertura de rodovias interestaduais como a Transamazônica, incentivo à indústria automobilística na região metropolitana de São Paulo e aquisição de eletrodomésticos pela população mais pobre. Bom, pessoal, aqui na alternativa A, o erro é a Transamazônica, que é uma obra do governo militar. Tem nada a ver com o plano de metas. Embora o plano de metas defendesse a ampliação da malha rodoviária e ferroviária nacional, tá? Mas a Transamazônica é uma proposta do governo militar. B. Expansão das lavouras de café para as regiões do oeste de São Paulo e norte do Paraná. Modernização da malha ferroviária e incentivo às indústrias nacionais via substituição das importações. Bom, expansão do café para o oeste de São Paulo e norte do Paraná, isso é coisa do segundo reinado. Então, isso já tinha acontecido no século XIX, não faz sentido. C. Avanço da fronteira agrícola na região sul da Amazônia. Expansão das rodovias que interligam as regiões sudeste e norte via Brasília. E a modernização da agricultura impulsionada pela lavoura de soja. Olha só aqui, hein?
Acho que muita gente pode ter marcado a C. Mas temos alguns problemas aqui. Vai aparecer na outra prova, em uma das outras fala de soja também. Então a gente já vê que o pessoal que elaborou estava muito em torno disso, né? Você não tem a lavoura de soja ainda na época do JK, como grande marca. E a fronteira agrícola na região sul da Amazônia também não, que você tem uma expansão para o centro-oeste. Então a C está incorreta. D. Aumento da ocupação demográfica do centro-sul, aprofundamento do processo de industrialização e alteração dos hábitos do cotidiano da população ao privilegiar a produção de bens de consumo duráveis. Bom, isso aqui tem a ver com o ABC Paulista, né, com a instalação da indústria automotiva, então pode ser a D. E aí, intensificação do processo de descentralização industrial, aumento do fluxo migratório para as regiões sul e norte e mudanças nos hábitos alimentares com a importação de produtos ultraprocessados. Bom, a grande migração que você tem no Brasil é do norte e nordeste em direção ao sul e sudeste, então está errado. E não há descentralização industrial, há uma concentração industrial no sudeste, na época do JK. Então aqui a questão 21 é a alternativa D, tá? E aí você já tem na 22 aqui a parte de geografia, né? Então, pessoal, diz aí o que você achou da prova, se você prestou. Vou deixar aqui também o link para outras provas da PUC, tá? Não só desse ano, como dos anos anteriores. E aí, para quem estiver se preparando para a PUC Campinas, fica aí a dica, dá uma olhada nessas provas. Fora isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e aguarde os próximos vídeos e bons estudos, pessoal.